Olá, servidor! Bem-vindo ao programa Sucesso na Carreira Pública. Eu sou Alexandre Prado e neste episódio nós vamos falar sobre criatividade. 7 maneiras de você estimular a sua criatividade. Por que criatividade é importante no nosso dia a dia? Por que criatividade pode te auxiliar no seu dia a dia, na repartição, na empresa que você trabalha, no departamento que você trabalha, na secretaria que você trabalha? Por que criatividade pode ser útil? Vamos pensar nisso. Então, qual o conceito, hein? O conceito de criatividade é interessante porque como que a gente pode ter o servidor sendo mais criativo? Olha que interessante. Fala aqui que o servidor que tem condições de apresentar uma nova ideia ou um projeto surpreendente desponta na avaliação da chefia. E ele pode se beneficiar até de uma promoção, porque são aquelas pessoas que trazem inovação, trazem uma maneira diferente de fazer algo. É aquela pessoa que eventualmente saiu da caixinha, saiu da zona de conforto. Então é interessante que você seja criativo. Não é razoável supor que pessoas que façam as mesmas coisas tenham resultados diferentes. Então o que se pressupõe é, se você ou algumas pessoas fizerem exatamente as mesmas coisas durante um tempo, os resultados serão exatamente os mesmos. Se você quer resultados melhores, se você quer ser mais eficiente, se você quer ser mais produtivo, se você quer ser mais criativo, você tem que fazer de maneira diferente, ter uma abordagem diferente. Então, interessante é que a gente tem a primeira técnica aqui, que é use a técnica do brainstorming. O que é a técnica do brainstorming? Numa tradução literal, numa tradução simples, a gente teria que brainstorming é uma tempestade mental. Então, é quando você tem um assunto para resolver, por exemplo, eu vou citar um artigo de uma determinada lei. O que é um brainstorming sobre aquele artigo? É você utilizar termos que venham à sua mente, a sua ou de algumas pessoas, que venham à mente sobre aquela lei, sobre aquele artigo. É sobre treinamento, capacitação, é sobre desenvolvimento, é sobre equipe, é sobre dinheiro, é sobre política. Brainstorming é uma tempestade mental. Então, cerebral. Então, quando você vai fazendo isso, não tenha filtros. Não busque, não, mas essa palavra não cabe muito bem aqui. Talvez não caiba, mas você vai ter numa próxima etapa a ferramenta, o recurso de depois alocar, fazer associação entre palavras. Então, a técnica do brainstorming, ele permite que você traga ideias, traga conteúdos que até então, de uma maneira lógica, você talvez não trouxesse. Então, a técnica do brainstorm é uma que funciona bastante para você expandir a sua criatividade. A segunda é modele os melhores. O conceito de modelagem é você entender, é você perceber que há pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer ou que têm ideias criativas como você gostaria de ter, a partir de qual estrutura mental delas? O que elas fazem para ser criativas? Procure perceber o que elas fazem. Será que elas estão sempre estudando? Elas estão sempre lendo? Que tipo de livro elas leem? Será que elas fazem algum tipo de meditação, respiração? Tem um comportamento que elas adotam? Como é que elas funcionam criativamente? Pergunte a elas. O que elas fazem para estimular a criatividade? Será que elas quebram padrões? Então, modele os melhores. Quem são as pessoas criativas que você conhece? Pergunte para eles, aprenda com eles, modele a estrutura deles, tá certo? O terceiro, mude os padrões que eu estava falando. Entenda o padrão dessas pessoas criativas, por exemplo, questione os seus padrões. Se você tem um padrão de começar, quando você vai bolar alguma coisa, por exemplo, você segue uma determinada sequência. Quebra esse padrão, muda essa sequência. Começa de trás para frente. Começa de cima para baixo ou de baixo para cima. Começa do centro para as extremidades. Muda o padrão, muda a sequência. Quebra o paradigma. Então, na medida que você faz isso, você se questiona, muda os seus padrões, talvez dando até lugar para que os padrões daqueles excelentes que você modelou possam fazer parte do seu novo padrão. Então, na medida em que você quebra esses paradigmas, você está conseguindo, muito provavelmente, ideias criativas. Você está conseguindo trazer possibilidades. A quarta dica é, seja criança novamente. Olha que interessante.
quando nós éramos crianças, né, e as crianças que nós temos hoje, elas são criativas, elas pintam de formas mirabolantes, elas desenham. Os desenhos, às vezes, feios, né? Mas tem uma lógica para elas, tem uma estrutura para elas. Elas não estão fechadas aos padrões. Elas criam, elas botam uma determinada cor que não combina nada com a outra. E vai que no final a coisa até funciona. Porque elas não estão ligadas a padrões, a críticas. Então elas acabam conseguindo fazer, propor ideias muito criativas. Então, seja criança, se permita ser criança novamente, tá certo? Uma quinta dica, estimule o cérebro. Como que se estimula o cérebro? Cada pessoa tem lá o seu padrão. Algumas pessoas pintam, algumas pessoas escutam determinadas músicas, outras pessoas fazem meditação, outras fazem alguns exercícios para estimular o cérebro, estimular a criatividade, quebrar padrões. Então, aprenda sobre você, estimule o seu cérebro. Existem formas de fazer isso de maneira muito saudável. Então, identifique qual é a melhor forma para você, como que você é mais criativo, de repente é escutando uma música mais tranquila, de repente é num ambiente mais silencioso, mas pode ser que não, que você se torna mais criativo quando você está no meio de um monte de pessoas. Então, é de acordo com o seu padrão. Essa é uma possibilidade para você ser mais criativo. Uma sexta possibilidade, pratique atividade física. Já está pacificado que quando você faz atividade física, você se sente bem. Na medida que você faz atividade física, é liberado no organismo a endorfina, né? O hormônio do bem-estar. Então você se sente bem. E pode ser que durante uma corrida, durante uma atividade, uma ginástica que você esteja fazendo, você tenha lá um insight, tenha lá uma ideia. Por quê? Porque você está se sentindo bem. Você está deixando o fluxo, né, dessa tua energia, dessa tua criatividade, muitas vezes fluir. Então pratique energia, pratique atividade física, essa energia vai fluir. Isso vai acontecer. A criatividade muitas vezes vem daí. Quantas vezes a pessoa não está numa madrugada fazendo uma atividade, andando numa esteira e surge a solução daquele problema que ela pensou durante o dia todo, porque ela está relaxada. Então, quando você faz uma atividade física, você relaxa. É liberada a endorfina, você se sente bem. E nesse momento que você relaxa, que você não está tenso, a solução pode vir. Adote uma ou mais técnicas para incrementar a criatividade. Eu falei ainda agora que existem várias possibilidades. Uma dessas possibilidades, ou 3 dessas possibilidades, eu vou mostrar no slide seguinte, que são temas de estudos, de livros, que eu logicamente não vou aprofundar em virtude do nosso tempo, mas que são muito interessantes e fica a dica aí para você. Primeiro, técnica dos 6 chapéus, do Eduardo de Bono. É muito legal. Ele fala um pouco sobre como você, utilizando, né, ali uma analogia com os chapéus, como que você pode ser mais criativo. The World Café, da Juanita Brown e do David Isaacs. É muito interessante também esse conteúdo. Ele traz técnicas de como que você pode, de novo, pensar fora da caixa, sair da zona de conforto para apresentar situações criativas. Mapas mentais é alguma coisa do Tony Buzan, é alguma coisa que vem sendo já mais difundido até nos últimos anos aqui no Brasil. Mapas mentais. Então você, a partir de uma ideia central, você vai criando uma série de, como se fosse um mapa mesmo, estruturas por analogia ou por conexão que vão te fazer, em uma única folha, por exemplo, você ter uma série, dezenas, centenas de informações organizadas sobre um determinado tema. Isso gera possibilidades, isso estimula a sua criatividade, isso pode gerar resultados muito bons para você. Uma frase bacana: criatividade implica em fugir do óbvio, seguro e previsível. Em outras palavras, a zona de conforto, para produzir algo novo, algo que ninguém fez, algo que ninguém pensou. Então, seja criativo, essa frase do Guilford. Então, seja criativo, você só tem a ganhar. As pessoas que estão ao seu redor, o seu setor, o seu departamento, sua chefia, a empresa que você trabalha, todos têm a ganhar, ok? Então, o tema de hoje, a gente falou um pouco sobre criatividade. Agora, seja criativo e busque as suas possibilidades. Você gostou desse programa? Você tem alguma dúvida sobre o que a gente falou aqui hoje? Escreva pra gente.
souservidor@folhadirigida.com.br. Se você também tem alguma sugestão, alguma recomendação de tema para a gente abordar aqui em um dos nossos programas, também escreva para a gente no souservidor@folhadirigida.com.br. Nosso objetivo aqui é contribuir para que você seja um servidor mais eficiente, mais criativo, como que a gente falou hoje, contribuindo para que você tenha sucesso na carreira pública. Até breve.